Fala, meus consagrados do hardware, beleza? Eu sou o Fida e hoje, cara, era um dos dias que eu mais estava esperando no ano. Hoje é o lançamento dos Ryzen 3000, que foi anunciado lá no dia 26/5 pela nossa musa Lisa Su. E ela anunciou 5 produtos. Desses 5, o mais básico é o Ryzen 5 3600. E hoje a gente vai testar esse cara aqui e comparar ele com o seu antecessor, o Ryzen 5 2600, e com o seu possível concorrente, o i5 9600K. Quer saber se vale a pena levar um desses para casa? Então deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Essa é a primeira leva de processadores produzidos em 7 nanômetros. E se você não sabe o que é isso, dá uma olhadinha no card aqui em cima quando eu explico sobre toda essa nova geração de Ryzen. Mas vamos falar do que interessa nesse vídeo, que é o Ryzen 5 3600, que conta com 6 núcleos, 12 threads, um clock base de 3.6 GHz e um boost de 4.2 GHz. Olhando assim as especificações, você pensa, tá, Fida, mas não tem muita diferença aí. O seu antecessor tinha 6 núcleos, 12 threads também e 3.9 GHz. Realmente a maior diferença aqui seria o seu clock boost. Mas tem alguns outros detalhes que só a arquitetura Zen 2 vai entregar para nós. E essa nova leva tem um cache que é o dobro do cache anterior. Então esse pode ser um dos pulos do gato. O seu possível concorrente i5 9600K tem 6 núcleos, 6 threads, um clock base de 3.7 GHz e um boost de 4.6 GHz. E o seu possível concorrente i5 9600K tem 6 núcleos, 6 threads, conta com um clock base de 3.7 GHz, um boost de 4.6 GHz. Comparando com o Ryzen 5 3600, a gente vê que ele tem uma vantagem por conta do seu clock boost, mas uma desvantagem por conta de ter a metade dos threads que o Ryzen 5. A plataforma usada para os Ryzens foi uma X570 GT8 nos testes sintéticos e uma B450M Aorus nos jogos. 16 GB de RAM rodando a 3200 MHz e uma RTX 2080 Ti PNY para que de jeito nenhum limitássemos nossos processadores. No i5 as peças são as mesmas, a única coisa que obviamente não é a mesma é a placa-mãe. Para Intel usamos uma Z390 Aorus Pro Wi-Fi. Cinebench R15 foi o primeiro teste que rodei no Ryzen 5 3600 e sinceramente fiquei muito surpreso. No multithread ele fez 1595 pontos, com absolutamente tudo em estoque. No single core ele fez 197 pontos. O i5 9600K fez 1078 em multi. Isso claro por ele ter menos threads do que os Ryzen, e em single thread ele fez 201 pontos. No multithread o 3600 teve uma vantagem de 48% em relação ao i5. E i5 teve uma pequena vantagem em single core, apenas 2%. Comparando o 3600 com o seu antecessor Ryzen 5 2600, em multithread tivemos um ganho de 25% e 21% em single core. No Cinebench R20, o 3600 fez 3.619 pontos, contra 2.582 pontos do i5 9600K, 40% de vantagem para o Ryzen de terceira geração. O 2600 fez 2.859 pontos, então de uma geração para outra, o avanço foi de 27%. No CPU-Z, em multithread, o 3600 fez 4.050 pontos, contra 2.994 pontos do i5 9600K, vantagem de 35% para o 3600. Em single thread, o i5 saiu na frente com 522 pontos, contra 501 do Ryzen 3600, vantagem de 4% para o i5. O 2600 fez 3.432 pontos, a evolução foi de 18%, e em single thread fez 442 pontos, 13% de evolução. No Blender, usando o famigerado teste da BMW, o 3600 renderizou em 5 minutos e 8 segundos. O 9600K renderizou em 7 minutos e 12 segundos. O Ryzen terminou 2 minutos antes, uma vantagem de 28%. E o 2600 fez em 6 minutos e 12 segundos, 1 minuto antes do Intel e 1 minuto acima do seu irmão mais novo. A diferença entre eles é de 17%. Nos testes utilizando multithread, é claro que os Ryzen saíram na frente, eles têm o dobro de thread do que o Intel. Já o i5 toma uma pequena vantagem em single core, muito por conta do seu clock. Isso comparando com o 3600, comparando com o 2600, ele tem um pouco mais de vantagem. Em single core, o i5 toma a frente por uma pequena vantagem contra o 3600, coisa ali de 2
a 4%. Comparando com o 2600, ele toma bem mais vantagem. Já comparando o Ryzen 5 3600 com o Ryzen 5 2600 da geração anterior, nós temos uma grande vantagem, tanto em single quanto em multi. Em single thread a diferença fica entre 13% e 20%. Nos testes de jogos, a qualidade gráfica vai variar de jogo para jogo. Não testamos com tudo no máximo porque precisamos deixar o processador trabalhar mais do que a placa de vídeo, para sabermos a real diferença entre eles. Em Metro Exodus tivemos 108 FPS com o 3600 e 104 FPS com o 9600K, 4% de diferença. Com o Ryzen de segunda geração fizemos 95 de média, um ganho de 30% para o novo Ryzen. No Assassin's Creed Odyssey tivemos 103 FPS com o 3600 e 98 FPS com o 9600K, 5% de diferença. Com o 2600 tivemos 87 FPS de média, 18% de vantagem para o 3600. No Assassin's Creed Origins com o 3600 tivemos uma média de 117 FPS, 4% a mais do que o 9600K, que fez 113 FPS, quase um empate. Com o Ryzen 5 2600 tivemos 90 FPS de média, 30% de ganho para a nova geração. Em Ghost Recon Wildlands tivemos um empate, 140 FPS de média para o 3600 e 150 para o i5 9600K, 2% de diferença. O 2600 teve 131 FPS de média, 12% de diferença em relação ao 3600. Em Far Cry 5, pela primeira vez tivemos o 9600K à frente do 3600, mas nada muito discrepante, 140 FPS para o 3600 contra 145 do i5, apenas 4% de diferença. Enquanto o 2600 fez 120 FPS de média, 17% de ganho para o 3600. Em Rainbow Six, o 3600 toma a frente novamente com uma diferença pequena, 314 FPS para o 3600 e 299 FPS para o 9600K, 5% de diferença. O 2600 fez 252 FPS de média, 25% de ganho para a nova geração. E por fim, mas não menos importante, GTA V, um jogo que depende bastante de processador. 129 FPS de média com o Ryzen 5 3600, 124 FPS de média com o i5, 4% de ganho para a nova geração. O 2600 fez 110 de média, 17% de ganho para a nova geração. Somando todos os resultados e dividindo pela quantidade de jogos, ficamos assim: 151 FPS para o 3600, 147 FPS para o 9600K, 126 FPS para o 2600. O 3600 ficou 3% acima do 9600K e 20% acima do 2600. Beleza, galera, depois dessa enxurrada de números e testes, vamos começar falando sobre os testes de jogos. Ficou muito claro que o R5 3600 e o i5 9600K são muito próximos. A diferença entre eles nos jogos é de praticamente 3%, então isso é um empate. Isso é ótimo, pois mostra que a arquitetura Zen 2 é muito eficiente para entregar uma boa gameplay, mesmo com um clock mais baixo. E outra coisa, esse 5 é um processador intermediário com um pezinho no avançado da plataforma Intel, claro, se tratando da plataforma mainstream. E falo que isso é bom porque nós estamos comparando ele com o Ryzen 5 3600, que é o processador de entrada da linha intermediária dessa nova geração. E a maior vantagem mesmo fica quando se trata de multitarefa. Nesse quesito, o Ryzen dá um baile no i5. Tá, Fida, mas eu não trabalho com PC, eu só jogo, o que eu quero multitarefa? Mesmo assim, essa é uma vantagem que vai atingir sim na sua gameplay. Eu tenho certeza que quando você está jogando, não tem só o jogo aberto. Tem Discord, tem música, tem live, tem vídeo, talvez até você mesmo esteja streamando. Então é aí onde um bom multitarefa vai fazer toda a diferença na sua gameplay. E creio que você queira fazer tudo isso com uma boa qualidade, não com alguma dessas coisas rodando meia boca. Agora, comparando o Ryzen 3600 com o 2600, nós vemos uma evolução absurda, tanto no multithread quanto no single thread. Isso sem aumentar o clock absurdamente. Se você comparar o 3600 com o 2600X, por exemplo, eles são próximos nessas especificações mais básicas, mas a diferença entre gameplay e tudo é muita coisa. Só mostra que a arquitetura Zen 2 está fazendo um excelente trabalho. E uma coisa boa é que para você trocar, se você já tem uma plataforma com Ryzen, seja de primeira ou segunda geração, você só vai precisar atualizar a BIOS da sua placa-mãe e você vai poder usar essa nova geração. Claro que analise se sua placa-mãe é boa o suficiente
para comportar um processador mais forte. Então, se você tem uma placa-mãe mais básica, com um VRM mais básico, se limite até o 3600, 3600X, tá? Se você está interessado em comprar esse processador, obviamente que o link eu vou deixar aqui embaixo, a gente já tem todo o line-up online lá na Terabyte. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo no vídeo também, se inscrever no nosso canal, entrar no Terabyte Club e, claro, assistir nossa live hoje às 2h30 da tarde. Um beijo e até a próxima.